Bom, fala galera, tranquilo? Hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Ark novamente. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como instalar o Ark, só que eu vou ensinar algumas dicas a mais, um truquezinho aí que tem no Ark que muita gente não conhece. E também eu vou estar ensinando posteriormente no próximo vídeo a instalar o i3WM e fazer as configurações nele utilizando o Ark Linux, perfeito? Vamos lá. Então essa aqui é a tela inicial. Se você gravar a ISO do pendrive e plugar na tua máquina, você vai ter mais ou menos isso daí, no boot do pendrive. Eu estou usando aqui uma VirtualBox, mas você pode estar fazendo da maneira que você preferir por aí. A gente vai entrar aqui no boot Ark Linux, 64 bits. Vamos aguardar subir o sistema. Bom, até aqui sem problemas, vamos aguardar. Beleza, o sistema já subiu já. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar particionando a nossa HD da maneira que a gente preferir. Eu utilizo o CFDisk para estar fazendo isso. Você pode estar utilizando qualquer outro software, como o FDisk também. A grande sacada do Ark, na hora de você instalar, é saber se você der um ls aqui ó, na pasta onde você vai cair, que é a barra root, vai ter um arquivo chamado install.txt. E esse arquivo, ele facilita muito a nossa vida porque basicamente ele é uma receita ali de como se instala o Ark. Então você pode abrir ele com less install.txt, e aí você pode vir seguindo os passos aqui, ó, tá vendo? Pré-instalação, instalação, configuração. Então você pode seguir esses passos aqui para você poder fazer a instalação do Ark, é isso que a gente vai fazer aqui. Para você poder abrir dois consoles, um com o LES aberto já com o install TXT e outro para você continuar o seu trabalho, você pode dar Ctrl Alt F2 ou, se você tiver numa máquina virtual, Alt F2, você já vai para o TTY número 2. O F3 vai para o 3, o 4 e assim por diante, ok? A gente vai utilizar o 1, que seria onde está o nosso texto, e o 2 para a gente fazer a instalação em si. Aqui a gente usa o login como root. Logando como root, a gente pode começar a fazer os procedimentos conforme ele diz aqui, ó. Primeira coisa é setar o layout de teclado. Você pode estar pesquisando os seus layouts de teclado ali em User Share KBD Keymaps, ok? Ali vai estar todos os layouts de teclado. O meu layout aqui é BR ABNT2. Provavelmente, se o seu teclado for igual ao meu aqui, que tem o C cedilha, ele é BR ABNT2. Se ele for internacional, você dá uma pesquisadinha aí qual que é o seu teclado para você estar configurando. Então, para configurar, você usa o programa chamado Loadkeys e aí você digita qual que é o seu teclado. Então, eu vou colocar aqui Loadkeys e eu vou colocar BR-ABNT2. Este é o meu teclado. Agora você pode ver que o C cedilha está funcionando, o tio, o acento e algumas teclas aqui do teclado BR ABNT. Ok? Vamos voltar aqui, então vamos continuar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se eu estou dando o boot por UEFI ou por Legacy, né? No meu caso aqui eu estou utilizando o Legacy. Se você estiver utilizando o EFI, aí você precisa criar suas partições focadas em EFI, ok? Dá uma pesquisadinha ali também que não é difícil. Mas como eu estou criando aqui em MBR, né, no Legacy, aí eu não vou precisar estar criando essas partições. Eu vou continuar aqui. Ele fala para você testar sua conexão com a internet. Então a gente pode dar um ping-art-linux.org. Vamos dar aqui. Beleza, minha conexão está ok. Se você estiver utilizando o Wi-Fi, se você estiver no seu notebook ou um computador que tem Wi-Fi, você pode utilizar o Wi-Fi-menu. Esse cara aqui, ele vai te abrir uma janelinha que você vai poder estar escolhendo o seu Wi-Fi, cadastrando e navegando via Wi-Fi depois, ok? Vamos continuar aqui, eu já estou na internet. Primeira coisa que ele fala para setar o System Clock, né? O nosso horário com a internet, então é time date ctl 7-ntp espaço true. Então vamos fazer isso aqui.
Time date ctl set ntp true. Pronto, agora a nossa hora está atualizada com a internet. E vamos aqui ao particionamento de discos. Para você descobrir quais os discos que você tem na sua máquina, você pode dar o fdisk-L. Ele vai te passar aí quais discos tem e quais partições estão criadas. No meu caso, como é uma VirtualBox, eu tenho um disco de 15 GB, ele é representado em /dev/sda, mas ele não tem nenhuma partição ainda. Eu vou criar essas partições com vocês aqui. Se o seu computador já tiver partições, vai estar aparecendo tudo certinho aí, como é para aparecer. Então ele fala aqui para você dar uma fdisk e fazer os particionamentos como você preferir. Eu, no meu caso aqui, eu vou utilizar o cfdisk. Então, dando Enter aqui, você percebe que você pode escolher o tipo de label, né? O tipo de HD mesmo que você vai trabalhar. Se é o GPT, se é DOS. Então, como aqui minha HD ainda está crua, né? Eu vou colocar ela como DOS aqui, mas se você estiver usando EFI, você vai colocar como GPT. Agora é a hora de criar as partições. Eu vou criar aqui as partições bem rápido. Basicamente eu vou criar uma partição de raiz, uma partição de home e uma partição de swap. São as principais partições aí do Linux, mas você pode estar fazendo da maneira que você preferir. Então para isso eu venho aqui em Free Space, New, ok? Falo quanto que eu quero essa partição primária eu quero ela de 8 GB. Esse restante que sobrou aqui embaixo, aperta para baixo, tá vendo que ele vem aqui no Free Space, esse restante que sobrou, vou criar mais uma partição de 6 GB. E aqui embaixo eu vou criar uma partição do que sobrou para fazer de swap. Só que lembrando que essa última partição aqui, que é a nossa swap, com 1 GB apenas, a gente tem que trocar o tipo dela aqui em Type para 82, Linux Swap, que ela vai ser uma partição de swap, ok? Então feito isso, eu tenho aqui partição primária, partição raiz, partição para /home e também a partição swap. Eu vou dar um write para escrever as partições, vou dar o yes. E também eu vou colocar aqui que a partição SDA1 é a minha partição bootável, ok? Ela fica marcada ali como a partição que vai procurar o boot. Vou dar um write aqui novamente e vou sair. E vou sair aqui do meu cfdisk. Então eu já particionei o meu disco, vamos dar uma olhada lá no nosso install.txt para ver o que ele fala para a gente fazer agora. Então já está feito aqui o particionamento, agora formatar essas partições que a gente criou. Então se a gente der um fdisk agora, -L, você vai ver que a gente tem 3 partições, SDA1, SDA2 e SDA3. Vamos formatar essas duas primeiras partições com makefs.ext4, porque o tipo de partição é ext4, e aí passa aqui qual que é a partição, /dev/sda1. Então essa aqui é a minha partição raiz, eu vou formatar ela utilizando este comando. Agora para formatar a outra, mesma coisa, só troco SDA1 por SDA2. Já formatei as duas, vamos dar uma olhada lá no less. Ele fala ali para formatar, tá vendo? makefs.ext4, né? E depois a gente já cria a nossa swap usando o make swap e depois o swap on para já estar ligando a nossa swap aqui no nosso sistema. Então, make swap /dev/sda3. Se você não lembrar, dá um fdisk -L, você vai ver que SDA3 é a minha swap. E aí depois eu dou um swap on /dev/sda3. Ok? Tá feito já essa parte. Então a gente já fez o particionamento de disco, já criou nossa swap, já identificou ela para o nosso sistema e agora está na hora da gente montar essas partições para a gente começar a instalar os arquivos do Arch dentro dessas partições, porque até então a gente está rodando pela ISO, pelo pendrive ou pelo seu DVD, ou enfim, da maneira que você estiver emulando aí essa ISO, ok? Então vamos lá. Para isso a gente usa o mount, a gente vai
está colocando a SDA1 em /mount. Então a gente vai dar um mount aqui, /dev SDA1. E a gente vai montar ela nessa pasta aqui, que é a /mnt. É uma pasta padrão que a gente está utilizando para a gente montar os nossos arquivos. Se a gente for lá, ó, você vai ver que não tem nada. E aqui a gente vai criar já uma pasta chamada home. Vou clicar de home. E aqui a gente já pode montar a nossa outra partição também. Monte /dev /sda2 mtm/home. Aí, ó, pronto. A gente já está com as nossas duas partições montadas. A SDA1 em monte, em mnt, né, desculpa. E a SDA2 em mnt/home. Ok? mnt vai ser como se fosse a nossa raiz do nosso sistema. Ela só está montada ali dentro, ok? Então, o próximo passo aqui, vamos dar uma olhada lá de novo no nosso texto aqui, né? A gente cria as partições, monta elas. Se você tiver uma partição de boot, por exemplo, você tem que montar ela também agora. E beleza, passamos tudo isso, vamos para a instalação. Então, chegou aqui na instalação, a gente faz o install dos pacotes usando o packstrap. A gente indica onde está a nossa raiz e quais pacotes a gente vai instalar, que no caso aqui é o base, ok? Só o base? Pode ser só o base por enquanto. Então vamos lá, a gente volta aqui. Vou dar um cd barra aqui para a gente dar uma olhada nas pastas, né, da minha barra, e eu vou colocar packstrap. Vou identificar para onde que eu quero mandar os arquivos, né, para dentro de monte. E aí qual que é o que eu quero instalar. Esse pacote base seria só a base mesmo do sistema. Se eu quiser já mais algumas coisas, tem como já instalar por aqui. Mas eu vou fazer o sistema mais minimalista possível. Então vamos instalar ele só dessa forma. Packstrap /mnt espaço base. Agora ele precisa da internet, ele vai consultar os repositórios do Arch e vai estar baixando os últimos aplicativos, né, os últimos programas, e instalando automaticamente dentro dessa sua pasta monte, que é igual à sua HD raiz, ok? A sua partição de raiz. Então vai dar mais ou menos 246 megas e assim que terminar eu volto. Bom, então beleza. Aqui já fez o download já de todo o pacote base, né? Se a gente entrar aqui em cd/mnt e dar um ls, você pode ver que estão já os arquivos base do sistema, já estão nos lugares corretos. Vamos continuar lá então. Depois do packstrap mnt base, a gente vai criar o fstab. Para criar o fstab, a gente vai utilizar o gen fstab -u maiúsculo /mnt maior, e aí para onde a gente quer enviar o nosso fstab. O fstab ele serve para você criar os pontos de montagem da sua HD quando o sistema está inicializando. Então, digamos assim, você tem várias HDs diferentes e você quer que quando o sistema comece, ele já monte essas suas HDs. É lá no fstab que vai estar definido isso. No meu caso aqui, vai só definir as minhas partições, desculpa, não precisa nem ser HDs, mas as minhas partições primárias aqui que eu preciso para o sistema estar rodando. Então vamos fazer este cara aqui. Gen fstab -u maiúsculo, para onde a gente vai ler o mnt e a gente vai enviar para mnt etc fstab. Esse é o comando para ele criar automaticamente o meu fstab. Vamos dar uma olhada? etc ls cat fstab, e tá aqui para a gente poder estar dando uma analisada. Ele já montou a minha partição home, a minha partição raiz e também a minha swap, tudo certinho conforme eu criei as minhas partições anteriormente. Bem bacana, né? Então vamos continuar. Agora sim a gente vai fazer o chroot. O chroot ele serve para a gente entrar no nosso sistema já como se a gente já tivesse bootado ele
de fato. A gente vai estar utilizando os programas já direto do nosso sistema operacional que a gente está construindo aqui. Então, para isso, a gente usa o arc-chroot e a gente indica aonde que a gente quer fazer o chroot, que no meu caso aqui é /mnt. Então, você pode ver que é só ir seguindo ali o processo que você vai conseguindo fazer a instalação tranquilo. Agora você vê que já mudou já a carinha do meu terminal ali. Ele já sumiu ali o root, @arquiso, e está no root, @arquiso, só que com cores diferentes. E você pode ver que eu estou aqui na minha raiz e dentro da minha MNT, por exemplo, não tem nada porque eu estou dentro da MNT antiga, estou dentro da minha raiz do meu sistema novo, ok? Feito isso, ele fala para a gente estar configurando o nosso time zone, para a gente poder saber de onde a gente é. Então a gente vai colocar ali, ó, como ele diz, ln-sf e continuar o comando por ali, ó. ln para criar um link simbólico, /user, /share, /zoneinfo, region seria América e depois aqui no meu caso São Paulo. Você coloca qual você quiser e você vai mandar isso lá para etc/localtime. Então basicamente ele cria um link simbólico desse arquivo, né, do América São Paulo dentro de etc/localtime, fazendo com que o sistema entenda que o local time da minha máquina é aqui na região de São Paulo do Brasil. Você pode estar colocando a região que você estiver por aí. Então vamos dar um enter aqui. Opa, ele falou que o arquivo já existe. Então vamos apagar esse arquivo, local time, e vamos fazer novamente. Tá feito aí. E agora sim a gente pode atualizar com o hwclock -/sync TOHC. Então vamos lá. hwclock -/sync TOHC. Se eu não me engano, o comando é esse. Não, sys TOHC. Ok. Vamos dar um date aqui. E agora sim, está perfeito o horário aqui da onde eu tô. São 13 horas e 13 minutos, certinho com São Paulo sincronizado. Agora ele fala para a gente definir a nossa localização. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente vai editar o arquivo locale.gen, que é gerado automaticamente. E aí a gente vai definir qual que é a nossa localização. Então vamos lá. A gente vai usar o nano locale.gen e a gente vai achar aqui o PTBR. Opa, deixa eu ver se eu consigo usar o paging down. Aí, paging down. Vamos localizar aqui PTBR. MN. Aqui, ó. PTBR UTF-8. É esse aqui que a gente utiliza. E aí Ctrl X para sair e S para salvar e Enter. A gente saiu do nano e salvou, ok, o arquivo. E agora sim a gente pode dar o nosso locale-gen. Olha lá, ele já vai gerar o PTBR para mim. Então agora nosso sistema já vai entender que o nosso sistema é em português. Então tudo que ele tiver de programas em português ele já vai identificar e vai deixar em português para gente. A gente pode também estar definindo o nosso teclado. Tá faltando aqui a gente definir em locale.conf a nossa linguagem. Então nano/etc locale.conf a gente pode definir aqui uma variável chamada language, que a gente pode definir isso para o sistema sempre identificar corretamente. PT _BR maiúsculo traço ou ponto, se eu não me engano. Isso. Ponto UTF-8. Ok? Ctrl X e S. Pronto, agora o sistema sempre vai estar identificando dessa forma. E para a gente colocar o nosso teclado, como a gente quer, toda vez que reiniciar ele já identificar automaticamente, a gente vai passar esse próximo comando aqui, ó. Vamos criar esse arquivo, né? nano/etc vconsole.conf.
e vamos colocar aqui dentro uma variável chamada keymap é igual a br-abnt2. Deixa eu ver se é traço mesmo. Ctrl X e S. Pronto. A gente já configurou também o nosso teclado. Toda vez que a gente inicializar, a gente vai estar com o nosso teclado já configuradinho. Agora vamos para a parte de conexão. Vamos criar aqui o nosso hostname, que seria o nosso nome na rede. Então a gente cria esse arquivo em etc hostname, nano /etc hostname. E aqui a gente coloca o nosso nome, por exemplo, GNU Arc. Esse vai ser o nome desta máquina aqui. Vamos continuar. Agora a gente pode colocar o nosso host. Isso daqui é para a nossa placa de rede identificar o localhost da nossa máquina. Então a gente tem que adicionar esse cara aqui. Então nano/etc/hosts. E aqui embaixo a gente vai colocar 127.0.0.1. Vamos dar um tab. E aí, localhost. Vamos fazer 2.2.1, tab, localhost também. E 127.0.1.1, a gente vai definir aqui algumas coisas, como myRustName, então é GNU Arc, local domain, e aqui GNU Arc. Ok? Configuradinho, certinho, sem problemas. Vamos continuar. E agora chegou a hora do init trans, ok? Para a gente poder estar fazendo o boot do nosso sistema depois. Então, para criar automaticamente esse init fs, a gente vai utilizar esse script deles, que é o make init cpio -p linux. Make init cpio -p linux. Automaticamente ele já cria as minhas imagens de kernel e tal. Ele já cria já o meu boot ali, ele já manda tudo para os lugares corretos, facilitando a nossa vida esse script aqui. Vamos dar uma olhada enquanto ele faz aqui. Depois só definir uma senha de root e instalar o bootloader e está pronto. Então vamos definir uma senha de root agora para o nosso sistema usando o passwd. Vou colocar uma senha aqui. Pronto, essa senha já foi configurada. Tá tudo geradinho certinho, só que se você der o reboot agora, ele não vai iniciar a sua máquina porque ele não tem o Grub, ele não tem um gerenciador de boot. Se você estiver fazendo dual boot com alguma outra distribuição, você não precisa fazer isso, porque daí você vai lá e dá um update Grub na sua outra distribuição. Mas nesse caso aqui, na VirtualBox, e também se você quiser instalar o Arc, só o Arc na tua máquina, ou dar o boot pelo Arc, você tem que fazer esse procedimento que eu vou mostrar agora. A gente vai instalar o Grub, então, pacman -s. Primeiro, antes de instalar o Grub, a gente vai estar atualizando os repositórios, né? Vamos estar syncando pacman -s maiúsculo e o y. Ele vai syncar ao banco de dados, e agora sim a gente pode instalar o Grub. Pacman -s maiúsculo, para instalar com o pacman -s maiúsculo, é como se fosse um pacman install, né? Grub. Aqui ele já me dá quanto que vai ser feito de download, eu vou dar um yes, e ele vai fazer o download do Grub para mim, ok? Se você estiver utilizando dual boot na tua máquina, se você quiser fazer dual boot usando esse Grub do Arc, aí você tem que instalar mais um pacote também chamado os-prober. Eu vou deixar na descrição aqui, fica fácil para vocês instalarem depois. Como aqui eu não vou fazer dual boot, eu não vou instalar nesse sistema, eu quero que ele seja o mais enxuto possível. Então ele está fazendo a instalação do Grub, já fez a instalação, e agora a gente tem que instalar o Grub de fato na nossa HD, mostrar para ele que ele vai ter que usar a nossa HD para poder estar fazendo esse bootloader do nosso PC. Então a gente faz o seguinte, grub-install, e aí a gente passa a nossa HD e não as nossas partições, é só a nossa HD, /dev/sda. Ele está fazendo a instalação, não reportou nenhum erro, então deu tudo ok. E agora a gente pode fazer o group make config para poder estar fazendo para ele estar gerando um arquivo de configuração, e a gente vai estar
exportando ele utilizando o "-o" em /boot /grub.cfg. A gente vai estar jogando esse arquivo dentro desse lugar, onde é o correto dele, e aí ele vai identificar os nossos sistemas e vai já gravar ali dentro, já falando, olha, tem tal sistema rodando, que no caso é só o meu Ark aqui nessa máquina. Pronto. Feito isso, a gente já pode reiniciar. Então vou dar um reboot aqui e vamos ver o que acontece. Opa, estou em chroot, vamos dar um exit. Vamos sair aqui do chroot e agora sim a gente pode dar um reboot. Antes de rebootar, vamos desmontar essas partições que a gente criou, né? Que a gente fez, né? Então, e o monte "-r mnt. Pronto. Já está fechada. Vamos lá, dar um reboot. E vou tirar também, óbvio, o meu CD. Vou dar mais um reboot aqui. Essa é a hora de você desplugar o seu USB aí, ou tirar o seu CD, para ele dar o boot direto no HD. E tá aí o boot dado no Arch Linux. Utilizando somente, basicamente a única coisa que não está escrita lá foi o Grub, mas o Grub é muito simples, instala ele. Depois você gera o arquivo de configuração e está pronto. Vou colocar root aqui, a minha senha, e olha só que legal, eu já estou no meu Arch Linux. E o name "-r", "-a", tá lá, Arch Linux. No próximo vídeo eu vou estar ensinando a instalar o i3, e bem chutinho mesmo, para ficar bem legal, utilizando o Arch Linux. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já tem um vídeo de instalação aqui no canal do Arch, mas eu não tinha essa sacada desse arquivinho que basicamente ele ensina a gente a fazer. Então você não precisa estar abrindo um arquivo de instalação, um vídeo ou um livro, alguma coisa, para você instalar o Arch, que você vai instalar só com esse arquivinho que já vem na própria ISO. Ok? Muito obrigado e até a próxima.